Seguimos ao vivo com a nossa reportagem para Brasília. O delegado que atuou no caso da vereadora Marielle Franco assumiu a diretoria de inteligência da Polícia Federal. Mais detalhes com a Luciana Verdolim. Uma das diretorias, Colombo, mais importantes da instituição, Leandro Almada. Ele era superintendente da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro, na época das investigações da morte, do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. Ele foi a equipe de Almada, inclusive, que avançou nas investigações depois da federalização do processo de apuração. Ele vai substituir Rodrigo Moraes Fernandes, que na diretoria de inteligência foi responsável por investigar o caso da facada no então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. A diretoria de inteligência é a responsável por investigações de assuntos polêmicos, como o 8 de janeiro, a questão envolvendo a ABIN paralela e denúncias contra parlamentares. Ainda na superintendência lá da Polícia Federal no Rio de Janeiro, foi Leandro Almada que foi responsável por concluir que houve obstrução nas investigações da morte da então vereadora e que também existe um ciclo, existe um caso, uma organização criminosa que atrapalhava as investigações. A expectativa é grande por conta de processos importantes que precisam ser analisados ainda pela Polícia Federal. A indicação foi publicada no Diário Oficial dessa semana. Valeu, Verdolim. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília. Cristiano Beraldo, Deise Ciocari, começando pela Deise. O fato de ele ter trabalhado na solução, no esclarecimento do caso Marielle Franco, o habilita para ocupar essa diretoria de inteligência na Polícia Federal, Deise? Rafael, eu fiz algumas pontuações aqui sobre aspectos positivos e negativos em relação a esse novo delegado. Então, até para propor uma reflexão um pouco mais ponderada, porque é um assunto que envolve muitas emoções, justamente por ele ter sido o delegado no caso da Marielle, Mas vamos lá. Ele tem um compromisso, sim, com a autonomia institucional, Ele assumiu a direção da PF, falando que a PF não sofreria ingerências e esse é um princípio dele. O foco na reestruturação da PF, na modernização e na organização de embates estratégicos mesmo, de operações estratégicas da PF, está no escopo dele, É um dos objetivos dele. E ele também tem uma questão que é muito importante, que é justamente continuar com essa autonomia da PF. Mas aí existem algumas críticas e boas críticas em relação a ele, Os resultados práticos que ele apresentou são limitados, então é preciso que ele venha com mais números, com operações mais eficientes, além do que ele apresentou até agora. Por mais que ele tenha dito que vá apresentar, que vá continuar com a autonomia da PF, fato é que políticas persistentes, elas estão acontecendo durante a PF, está havendo ingerência na Polícia Federal e isso é um ponto que ele não está conseguindo conter. Tem também a questão da gestão interna e dos recursos, a corporação está um pouco satisfeita com o que ele tem feito até agora e essa relação com o governo que acaba tendo uma proximidade muito maior. Então, o Andrei Rodrigues, embora ele tenha adotado uma postura institucional comprometida, fato é que tudo o que ele fez até agora, por enquanto, infelizmente, está só no discurso. Ele precisa ainda apresentar realmente aquilo a que ele está se propondo. Pois é, e eu levanto um outro ponto também, Deise, que é o fato dessa investigação do caso Marielle, na minha opinião pessoal, ainda precisar ter um desfecho a ser comprovado. Porque é um caso com idas e vindas, teve um encaminhamento ali bastante diferente. É preciso lembrar que o então ministro Sérgio Moro tentou fazer a federalização da investigação durante o governo de Jair Bolsonaro. A família de Marielle não quis que isso fosse feito. Depois, quando muda o governo, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça assumem essa investigação e rapidamente chegam à conclusão com base em declarações de criminosos. Não é possível que simplesmente a palavra de criminosos sejam suficientes para que se conclua uma investigação dessa magnitude. E hoje se colocaram 2, 3 pessoas na cadeia e estão dando o caso como encerrado. Com um olhar crítico sobre o que aconteceu ali, eu acho que ainda não sabemos o que efetivamente está por trás do caso Marielle.
Então, por isso, não vejo sentido em usar este caso como referência para justificar a promoção, seja lá de quem for.